nas plataformas digitais. Agora é hora do programa Bem de Manhã. Olá, bem-vindo, bem-vinda. Como é bom estarmos juntos no último programa da série Grandes Brasileiros, aqui no seu programa Bem de Manhã. Nasci bombeiro, morro incendiário. Que frase, hein? Ela pertence ao seu Amoroso Lima, que adotou o pseudônimo de Tristão de Ataíde em suas colunas nos jornais. Sua vida passou por muitas transformações. Professor, advogado, escritor, sociólogo e crítico literário, a grande lição de Alceu Amoroso Lima para todos nós é que não precisamos ficar estáticos em nossas vidas, mas que mudanças muitas vezes são necessárias e fazem bem. Ele passou por muitas mudanças em sua vida. E isso me lembra a canção conhecida de Raul Seixas com essa poderosa letra. Prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor, sobre que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor, lhe tenho horror, lhe faço amor. Eu sou um ator. É chato chegar a um objetivo num instante. Eu quero viver nessa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor, sobre que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor, lhe tenho horror, lhe faço amor. Eu sou um ator. Eu vou desdizer aquilo tudo que eu lhe disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada. Deus da eterna criatividade, obrigado pelas transformações que acontecem em nossas vidas. Agradecemos por estarmos em constante processo de maturidade e que podemos arriscar pensar diferente daquilo que já pensávamos algum dia. Inspira-nos hoje a novamente buscarmos a transformação pessoal através da Tua Palavra. Amém. Assim nos diz o apóstolo Paulo, conforme Romanos capítulo 12, versículo 2.
e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Alceu Amoroso Lima, o Tristão de Ataíde, é um brasileiro pouco conhecido. Mas esse mesmo foi também o objetivo dessa série. Não lembrar apenas aqueles nomes que são notórios na nossa história, mas trazer também grandes brasileiros que quase foram esquecidos. Alceu passou por muitas transformações em sua vida. Estudou o primário em casa, como era o costume das famílias tradicionais brasileiras em sua época. E olha só, quando criança, Alceu teve contato com o próprio escritor Machado de Assis, que provavelmente lhe proporcionou um caldo de cultura que lhe ajudou a ser mais tarde um grande crítico literário, fazendo resenhas e críticas sobre os livros publicados em seu tempo, carreira que iniciou em 1918 após seus estudos na França. Uma das grandes lições de vida de Alceu Amoroso Lima diz respeito à fé. Na sua adolescência, Alceu se tornou agnóstico, influenciado por filósofos europeus. Há uma diferença entre o ateísmo e o agnosticismo, e eu gostaria de fazer aqui esse esclarecimento. Enquanto uma pessoa ateia não acredita na existência de Deus, um agnóstico decide ficar na dúvida, afirmando não ter certeza nem que existe, nem que não existe. Foi então que aconteceu uma grande reviravolta na vida de Alceu. Em 1919, ele conheceu o pensador católico Jackson de Figueiredo e os dois passaram 10 anos trocando correspondências sobre os mais diversos assuntos. Foi então em 1928 que Alceu escreveu um artigo chamado Adeus à Disponibilidade, declarando ao público e aos seus leitores a sua conversão à fé cristã, especialmente à Igreja Católica, que passou a ser a sua grande paixão. Primeiramente, Alceu adotou uma visão fechada em relação à fé, rejeitando inclusive outras denominações, como o protestantismo, por exemplo. Mas isso mudou quando ele visitou os Estados Unidos, um país majoritariamente protestante, e percebeu que também no protestantismo há grandes cristãos. E essa foi outra reviravolta em sua vida das tantas que teve. Alceu Amoroso Lima sempre esteve ligado à educação, inclusive estando ligado ao Ministério da Educação na primeira gestão de Getúlio Vargas. Aquela era uma época em que havia poucas universidades no Brasil. Então, através dos seus projetos ligados à constituição de novas universidades e à aprovação de escolas de ensino secundário, Alceu colaborou muito para o desenvolvimento da educação no Brasil e, por consequência, do próprio país. Sua vida foi também marcada pela luta pela liberdade e pela luta contra as injustiças. Em suas próprias palavras, só pode haver cultura na liberdade. Mas eu gostaria de deixar ele mesmo falar. Ouçamos e vejamos outra importante citação desse grande brasileiro. A vida é uma luta contínua contra a injustiça, contra a falta de liberdade, contra a falta de respeito, contra a falta de limite. Então, dentro de nós mesmos, que todas essas degradações do ser humano estão dentro de nós. Alceu foi um grande professor, deixando ao Brasil um grande legado na área da educação. O sociólogo Luiz Alberto Gomes de Souza afirmou o seguinte sobre o Alceu, o nosso Tristão de Ataíde: o educador não é aquele que se remete ao passado e às suas próprias ideias, mas que lê o passado pensando no futuro e que sabe ouvir as novas gerações, que tem outra linguagem, tem outra maneira de pensar. E Alceu tinha essa capacidade
diz o Luiz. Todo bom começo tem um bom professor. O legado de Alceu Amoroso Lima nos ensina também sobre essa profissão tão importante e tão capaz de, com humanidade, empatia e cuidado, gerar as verdadeiras transformações tão necessárias em nossa sociedade para um mundo mais livre, justo e solidário. E já que falamos aqui neste episódio de um educador, de um professor, aproveito o momento para prestar essa homenagem a todos os professores que com dedicação fazem o seu trabalho tão importante e tão capaz de gerar as necessárias mudanças nas estruturas da nossa sociedade. Queridos professores, queridas professoras, essa próxima música é curtinha. A letra dela é profunda e é para vocês. A base de toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. No trilho de uma ferrovia, um bom professor. No bisturi da cirurgia, um bom professor. No tijolo da olaria, no arranque do motor, tudo que se cria tem um bom professor. Um sonho que se realiza, cada nova ideia, no que se aprende, o que se ensina, uma lição de vida, uma lição de amor, na nota de uma partitura, num projeto de arquitetura, em toda teoria, tudo que se inicia, todo bom começo tem um bom professor, tem um bom professor. Senhor Deus das transformações, obrigado pelas mudanças que acontecem em nossas vidas. São tantas as reviravoltas, que em cada transformação podamos estar, somente por Tua graça, mais perto de Ti. Da mesma forma, ajuda-nos a não nos conformarmos com o mundo do jeito que está. A partir do ensino do Teu Evangelho, inspire-nos e dá-nos coragem para lutarmos pelas transformações mais que necessárias, pelo fim da violência, do preconceito e da desumanidade. E agora, em Tua amorosa presença, viemos diante de Ti orar juntos a oração que Teu Filho Jesus Cristo, o Deus humano, nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Deus das mudanças, sopre sobre ti o vento que anima e traz transformações. Ele te ajude a superar cada crise com resiliência e criatividade. Assim seja contigo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu o programa Bem de Manhã. Texto e locução, Pastor William Felipe Zacarias. Na próxima semana, uma nova série de mensagens para você. Não perca! Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos. Até o próximo programa. Fique na paz de Jesus.